Gabriela Goulart Mora, do Unicef, para nos despertar para o uso consciente da internet pelas crianças e adolescentes. Obrigada, boa noite a todas e a todos. Vou me manter no horário aqui, deve estar todo mundo bem cansado desse dia de trabalho. Então, eu vou fazer uma proposta de tentar trazer um pouquinho da energia adolescente aqui. Eu sou a Gabriela Mora, sou oficial de Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil. Então, vou compartilhar com vocês um pouco da visão do Unicef sobre as ferramentas digitais, principalmente no que diz respeito à forma como as tecnologias podem contribuir para a efetivação do que a gente vem chamando do direito de ser adolescente. Então, a proposta é que a gente amplie um pouco o olhar sobre a educação para pensar na educação para a cidadania e pensar nos direitos que esse sujeito adolescente tem no Brasil, ou deveria ter, e, principalmente, o direito à participação. Fiquei muito feliz com a pergunta sobre a participação dos alunos no painel anterior, e vou pegar esse gancho, então, para a gente pensar um pouquinho como é que as tecnologias podem contribuir para reinventar esse modelo, principalmente no que diz respeito à relação educando-educador. Eu inverti de propósito, para a gente repensar um pouco quem é que tem nessa relação de poder e de autoridade quando a gente fala de tecnologia e ferramentas digitais em relação à educação. Bom, quem é esse sujeito adolescente? O Unicef sentiu a necessidade de criar um programa específico para trabalhar esse tema do direito de ser adolescente, porque, embora todas as fases da vida tenham a sua importância, essa é uma fase que tem peculiaridades, tem características principais, e que são a identidade, a formação, a construção da identidade, né, uma pergunta de quem sou eu, é uma capacidade enorme de interação com seus pares e também, quando se sai um pouco do núcleo familiar para criar relações com outros adultos de referência na comunidade, na escola, e aí o professor tem um papel fundamental, e também uma conquista de autonomia que caracteriza essa fase. Esse sujeito está driblando alguns desafios da conectividade no Brasil para ter acesso às redes, né, ter acesso à internet, fazer seu currículo para um estágio, né, de algumas regiões e com algumas características com mais desafios a serem enfrentados do que outros, né? A gente vive num país desigual e as desigualdades elas também se reproduzem no que diz respeito à conectividade e às oportunidades que as ferramentas digitais oferecem. Bom, a gente tem o prazer de ter parceria com o pessoal do CETIC, que está aqui presente, do CGI, e a gente vem acompanhando, então, as pesquisas que o CETIC faz. Uma delas é a TIC Kids Online, que foi lançada agora no finalzinho de julho, junto com uma campanha do Unicef chamada Internet Sem Vacilo. Eu vou colocar um pedacinho de uma peça dessa campanha no final, que a campanha ela tenta um pouco a gente sai um pouco do nosso papel institucional e provoca um diálogo mais direto com esse sujeito adolescente. Isso é desafiador, principalmente para uma instituição cheia de burocracias, né? E acho que esse é um desafio também para as escolas. Bom, e a pesquisa TIC Kids Online, então, mostra, como o Alexandre falou aqui mais cedo, de manhã ainda, que, dos adolescentes conectados, 81% acessa a internet todos os dias, ou quase todos os dias, 82% via celular. Então, em 2013, essa porcentagem era de 53%, né? O que mostra que o acesso feito por esse sujeito adolescente é cada vez mais individualizado. E, então, ele tem ali tem que ter uma capacidade de fazer escolhas quando ele faz esse acesso à internet. E aí está aí o nosso desafio como adulto, pai, professor, de entender essa autonomia e de orientá-lo para que ele faça as melhores escolhas. E aí, voltando um pouco para a escola, eu queria focalizar, né, a fala aqui no ensino médio, que é onde esse adolescente de 15, 17 anos está ou deveria estar.
Hoje, no Brasil, eu trouxe alguns recortes de uma pesquisa que o Unicef fez e lançou em 2015, em março, num seminário sobre educação, que procura entender o porquê o adolescente não está no ensino médio quando ele deveria estar. Então, alguns dos dados, né? Acho que ali tem. Então, os adolescentes de 15 a 17 anos são hoje o grupo mais atingido pela exclusão escolar. Mais de 1,7 milhão deles estão fora da escola. E 3,1 milhões estão ainda retidos no ensino fundamental. A escola hoje, como já foi muito discutido aqui durante o dia, ela não é um espaço muito natural de inclusão digital. Uma pesquisa feita pelo Unicef em 2013, que foi quando a gente começou a tentar entender um pouco desse universo das ferramentas digitais, até para conseguir se posicionar sobre o tema, nós fizemos uma pesquisa junto com o IBOP, entrevistamos 2.002 adolescentes em todo o Brasil, e aí, entre os entrevistados, apenas 10% dos entrevistados se referem à escola como um espaço onde se usa a internet, onde se aprende a usá-la com segurança. E é bom a gente lembrar que, né, quantas câmaras legislativas e câmaras de vereadores hoje estão criando leis para proibir o uso de tablets e celulares nas escolas, né? Então, ainda é muito comum esse discurso proibitivo em relação às ferramentas digitais nas escolas. Essas mesmas assembleias legislativas nunca fizeram audiências públicas, por exemplo, trazendo os alunos, os professores, para discutir um possível uso pedagógico dessas ferramentas na escola, né? E é importante a gente não confundir, porque é claro que a habilidade dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes, em relação às ferramentas digitais, ninguém tem dúvida disso, né? E muitas vezes eles trazem muito mais habilidades do que os próprios pais e professores. Mas acho que a gente precisa equilibrar um pouco o nosso discurso quando se fala disso, porque habilidade não é necessariamente discernimento, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que o adulto ele se omite um pouco do seu papel de orientador e de educador quando se trata de ferramentas digitais, porque o adolescente sabe fazer um uso melhor do que aquele, né? Eu acho que é importante que a gente não se omita desse diálogo e que esse aparente conflito de uma visão das ferramentas digitais por parte dos adolescentes como uma coisa positiva e cotidiana e a visão dos adultos como uma coisa negativa e cheia de riscos, que isso não traga barreiras para um diálogo que tem que acontecer. Daqui a pouco eu chego lá. Mas é que, falando assim, parece até que as ferramentas digitais elas trazem naturalmente conexões entre o global e o local, entre educador e educando, mas não é bem assim, e não só pela questão da conectividade. Essa semana, caiu na minha mão um artigo de uma pesquisadora inglesa, da LSE, a Sonia Livingston, que tem nos ajudado muito a compreender os riscos e oportunidades da internet, do uso da internet por crianças e adolescentes. E ela fez um experimento lá na Inglaterra, de 1 ano, em escolas com alunos de 13 a 14 anos, que era uma espécie de concurso. E os meninos tinham que se envolver, então, utilizar as ferramentas digitais para entender como viviam as pessoas da Malásia, como viviam as pessoas da floresta, utilizando as ferramentas digitais. Então, ela, assim, claro que por trás desse experimento tinha muito uma esperança de que a conexão trouxesse aspectos muito positivos, aproximasse os alunos dos professores, aproximasse povos tão distintos, né? Mas não foi bem assim. Mas então, assim, aconteceram algumas questões, tipo a conexão caiu no dia da inauguração do experimento, a professora esqueceu a senha na hora de colocar, ou a professora colocou toda a informação sobre o projeto na intranet da escola e os alunos não tinham acesso. Então, alguns desafios desse tipo aconteceram,
o que, segundo ela, não diz que o projeto foi mal sucedido, né? Ele foi muito bem sucedido, mas foi mais um esforço offline. Os alunos se encontravam presencialmente para discutir o projeto, eles fizeram algumas atividades de captação de recursos, trouxeram os pais para as escolas, né? E aí os pesquisadores sugeriram algumas coisas, tipo criar um grupo no Facebook sobre o projeto para facilitar. Mas aí os professores ficaram com muito receio de que os alunos tivessem acesso à sua vida pessoal, e os alunos também. Então, quando os professores se deram conta, os alunos já tinham criado um grupo no Facebook, mas os professores não eram bem-vindos ali. Então, acabando, mesmo com todo o potencial, né, que a era digital traz para aproximar a casa da escola, os jovens dos adultos, o local do global, houve, por exemplo, no caso desse experimento, um esforço de ambas as partes para manter tudo muito separado. E também não houve um interesse por parte dos adolescentes envolvidos de se conectar com o pessoal que mora na Malásia antes de ir para lá, né? As fotos da Malásia só vieram para o Facebook quando os vencedores foram para lá na viagem, aí tinha as fotos mostrando, né, se divertindo e tal. Então, isso mostra que, muitas vezes, assim, a conexão e tudo que parece ser muito positivo e ter o potencial de transformar essas relações, às vezes, acaba que a gente vê uma reprodução de padrões de comportamento e de desigualdades que acontecem, que são já tradicionais, e isso se reproduz no mundo também online, né? E, então, voltando então para a pesquisa que a gente fez, voltando para a escola e para o ensino médio, eu queria só trazer um pouquinho da voz dos adolescentes. Eu confesso que eu senti muita falta da voz dos adolescentes nos nossos painéis, dos alunos, dos estudantes, e a gente, para entender então o que impede esses meninos, o que acontece, porque é claro que existem questões, fatores que excluem esses adolescentes da escola, que estão ligados a questões macroeconômicas, né? São vários os fatores, mas eu queria focar aqui num fator que é o desinteresse mesmo do estudante por uma escola que está desconectada da realidade dele. E uma parte importante dessa desconexão é essa distância no relacionamento professor-aluno. E aí eu trago, então, algumas das falas dessa pesquisa, que está disponível na biblioteca online, na biblioteca do site do Unicef. Os professores têm um super potencial para fazer a diferença na vida dos alunos, eles reconhecem isso e reconhecem a centralidade dessa relação na escola. Mas a autoridade do professor não é óbvia para os estudantes, então é preciso construir essa legitimidade. E aí algumas aspas, então, para a gente lembrar, trazer um pouco aqui a voz dos adolescentes. O professor não é superior ao aluno, ele está ali simplesmente para passar uma coisa que você precisa. Parte do exercício para fazer essa publicação, né, que traz os resultados dessa pesquisa, foi a ilustração. O pessoal do grupo do Projeto Quixote, lá em São Paulo, se reuniu para fazer um grafite que trouxesse um pouco dessa visão dos adolescentes sobre a escola, né, e sobre os desafios enfrentados para permanecer e avançar no seu aprendizado na escola. Então, ali algumas explicações relacionadas à ilustração mesmo, ao grafite, né? O mar de livros, porque tem muita matéria, muita coisa na cabeça. E, ao mesmo tempo, os livros espalhados pelo grafite são o problema e a solução. E aí um pouquinho do perfil de adolescentes que ainda estão retidos no ensino fundamental ou que repetiram muitas vezes, enfim, os desafios para manter esses alunos na escola. Na minha escola, alguns professores não têm interesse nenhum de ir para a aula. Isso influencia muito a gente também. Temos que ver que o professor quer ensinar a gente, porque, senão, não há interesse nenhum. Você vai ficar lá olhando para o teto. Também tem muitos professores que ensinam só brincando, e isso é uma coisa muito boa, porque a gente fica feliz. Eles se divertem com a gente. É uma amizade entre aluno e professor, mas tem os professores que são insuportáveis, ficam só gritando na aula. E é claro que boa parte dessa crítica dos adolescentes acaba refletindo
uma questão estrutural, né? Assim, não a nossa proposta não é culpar os professores, mas entender o desafio do professor, que cada vez tem que dar conta de mais conteúdo, professores que dão aulas em várias escolas e de forma massiva, então é quase que impossível você dar atenção e criar um vínculo com o aluno, né? Então, eu trouxe a voz dos adolescentes, mas isso está contextualizado no estudo, trazendo, inclusive, a importância da valorização do professor. E aí, um pouco do nosso desafio, né, diante de todas dessas questões, e pensando de que forma a gente poderia contribuir para um uso mais consciente, cidadão das tecnologias, e, no caso da internet, eu queria apresentar para vocês um pedacinho de uma peça da campanha que a gente lançou. Ela está no ar, ela está nas redes sociais do Unicef. A campanha chama Internet Sem Vacilo. A gente tem uma parceria com a SaferNet, queria agradecer que o Rodrigo também está aqui. SaferNet é o parceiro técnico e também está fazendo oficinas com adolescentes sobre os temas da campanha, que são fundamentados muito naquela pesquisa que eu falei que a gente fez em 2013 sobre o uso da internet e também nesse acompanhamento das pesquisas do CETIC. Então, os temas são cyberbullying, a privacidade, amizades e relacionamentos online, busca de informações com segurança e preconceito e intolerância. A ideia da campanha é focar na autonomia do adolescente e procurar estimular o diálogo, lembrando que é impossível controlar tudo que esses meninos e meninas estão fazendo na rede. Então, eu queria pedir apoio para o pessoal para mostrar um pedacinho, que é um dos vídeos. São 5 vídeos, duram 1 minutinho só. E aí, mano? Qual que é o seu nome, velho? Bruno. E qual que é o nome da sua mãe? Caralho, que entrevista é essa? E o que você vai fazer hoje? Eu vou no cinema Cinema com quem? com a minha amiga. Você namora? Você namora? Namoro. Você tem foto dele? Tem. Posso ver? Não. Não? Invasivo isso. Deixa eu ver essas fotos. Pode ver. Mesmo? Pode. Essa menina está mostrando as fotos dela. Não é para mostrar, ela não conhece ele. Então, você sabe que tem como limitar quem vai ver suas fotos, né? Até porque, né, temos stalkers aí. Acho que só de você prestar atenção no que você está compartilhando já tá ótimo. Só fica ligadinho, só fica esperto. Só pensa mais uma vezinha só antes de enviar. E tem um memezinho que eu queria mostrar também, por favor. Então, a campanha tem um site que é uma página do site do Unicef, cheia de limitações institucionais, né? A gente não tem muita, a gente tem que respeitar um pouco as estruturas do Unicef mundial, então, mas na verdade a gente acha que poucos adolescentes vão visitar. Então, ela é na verdade um repositório dessas peças da campanha. Tem um guia com dicas práticas que a gente acha que também os adolescentes não vão visitar, mas pode ser um bom instrumento para os pais e para os professores. Tem um quiz, que é um joguinho, um teste que o adolescente faz na página para ele testar o seu comportamento online, ver se ele está vacilando ou não, e aí vem as dicas apropriadas, dependendo do seu comportamento. E tem um concurso de vídeos e memes, que agora o meme é essa figurinha bem-humorada, né, brincando um pouco com as imagens. E a gente teve o apoio desses 2 YouTubers, né, que são jovens que têm programas que eles têm seus canais no YouTube, que é a Jut Jut, que está super bombada, né? Ela tem 24 anos e tem falado muito sobre uma perspectiva de uma menina feminista. Ela tem um vídeo sobre relacionamentos abusivos que foi muito acessado, e ela fala de forma muito natural sobre alguns tabus. E o Pyong Lee, que é um descendente de coreano, mas é brasileiro, que é um mágico de rua, então ele tem uma habilidade de interpelar as pessoas na rua e mantê-las bem atentas para o que ele faz. A gente está, então, fazendo um concurso porque a gente acredita que é muito importante fomentar a participação dos adolescentes como produtores de conhecimento, também interagindo com a gente, e não só como consumidores dessa informação. E é claro que é um desafio para a gente, né? Então, quando as peças começam a ir para uma rede do Unicef, que é uma instituição com uma tradição, a gente tem que estar sujeito a
haters, a comentários, a polêmicas, né? Isso é uma coisa que a gente não está acostumado a lidar e temos que aprender se quisermos dialogar com esse público. E é isso. Queria agradecer ao convite para vir aqui, a Fernanda, todo o pessoal de apoio, e me colocar à disposição, se vocês quiserem. E a campanha tá online, por favor, se vocês quiserem participar, compartilhar e comentar. Obrigada.